Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre três contos do Edgar Allan Poe. Na verdade, continuaremos com aquele projeto nosso de ler, né, as partes desse livro aqui, dessa editora aqui da Darksider Books, né? Que eu ganhei da Mariana, inclusive tem um vídeo aqui de unboxing, um vídeo muito antigo, por assim dizer. Enfim, e o que acontece? Vamos lá, deixa eu mostrar as partes para vocês, né? A gente já conversou aqui no canal sobre o espectro da morte, conversamos sobre os narradores homicidas, e agora iremos conversar sobre a parte do detetive Dupin, né? Eu demorei, inclusive, para fazer esse vídeo, até porque essa parte é uma das mais, assim, longas aqui do livro, tá? Tem muitas páginas, ok? Tem conto, aliás, tem um conto aqui que tem mais de, assim, numa versão pocket, eu diria que tem mais de 70 páginas, sabe? 60 páginas, né? Que é os assassinatos da Rua Morgue, né? Esse conto é bem grandinho. Na verdade, os assassinatos da Rua Morgue e o Mistério de Mary Rouget, né? Mary Rouget, são os contos mais longos aqui dessa parte, são muito longos. Então você demora um pouquinho para ler e demanda uma atenção maior porque são contos de investigação, né? E o outro conto é a Carta Roubada. Então iremos conversar sobre esses três contos aqui. Levando em consideração também, lembrando para vocês que o detetive que aparece nessas três histórias aqui é o primeiro detetive da literatura, né? Que é o detetive Dupin, né? Então é muito conhecido, na verdade, ali dos leitores do Edgar Allan Poe, tá bom? Para quem gosta de livros de investigação, de romance policial, sabe? Ou alguma coisa do tipo, também conhece muito esse personagem na literatura, tá bom? Ele foi assim, o antecessor, né? E serviu de inspiração, eu diria, para outros autores, como Arthur Conan Doyle, né? Com o seu Sherlock Holmes, tá? Que é muito conhecido também, eu diria que é o mais conhecido, junto com o personagem lá, Poirot, né? Da Agatha Christie, que também é bem... Então, assim, o próprio Auguste Dupin, tá? É um dos mais, assim, não vou dizer que é um dos mais conhecidos, mas consequentemente, né, bom, acaba sendo um dos mais pioneiros, tá bom? O pioneiro nisso tudo. Na verdade, Edgar Allan Poe só escreveu três contos de policial, podemos dizer assim, de contos de investigação em que aparece esse grande personagem na sua literatura, que é o Auguste Dupin. Só que, levando em consideração, eu já li esses contos, tá bom? Outras vezes, então essa leitura acabou sendo uma releitura no final das contas, né? Então eu já li. Então eu pude concluir, tá certo? Que foram muito bem conectadas. Eu até entendo o fato de Edgar Allan Poe ter morrido cedo, né? Devido às circunstâncias da bebida e casos que até hoje não foram descobertos ao todo. Mas ele escreveu só três contos envolvendo esse personagem do Pin e que no final das contas, tá certo? É muito bem ligado, sabe? Você lê esses contos e você diz, não falta nada aqui. O que é que poderia acrescentar aqui, né? Ele colocou elementos que até hoje são usados na literatura policial, tá? Então, assim, o cara foi fantástico mesmo, tá bom? Pra quem não conhece de Allan Poe, esse carinha aqui que tá aparecendo aqui nessa capa, tá vendo? Então vamos lá, eu vou começar a conversar com vocês sobre os assassinatos da Rua Morgue. Deixa eu achar aqui os assassinatos da Rua Morgue para conversar. Vou dar uma pausa aqui para achar. Bom, já achei aqui. Inicia com essa imagem maravilhosa aqui, tá bom? Que parece um demônio, não é isso? Mas você vai entender o porquê dessa imagem aqui quando você termina de ler esse conto. Na verdade, eu não vou dar spoiler nesse vídeo, que também vai acabar sendo um desafio aqui imenso para vocês, tá? Porque assim, imenso para mim, né? No final das contas. Por quê? É, são histórias que devem ser lidas assim, sem spoilers, senão vai estragar muito a sua experiência de leitura. Então eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. E também eu vou contar bem pouco da história mesmo, pra não estragar a experiência de quem não leu o conto, tá bom? Pra quem leu o conto, tá? Vai acabar servindo aí como um, poxa, vou rever de novo essa história, entendeu? Então vamos lá. O Assassinato da Rua Morgue foi um conto publicado em 1841. E aqui é onde começa a trilogia, né, dos Assassinatos da Rua Morgue, a trilogia do Augusto Dupin, né?
iremos conhecer esse personagem Augusto Dupin na literatura. Então, assim, iremos saber como foi que ele teve, né, essa mente analítica, né? Ele consegue raciocinar muito rápido, tá bom? Ele consegue pensar muito rápido, né? Em simples fatos aqui, você vai percebendo que tem ocasiões aqui em que do nada ele começa a saber o que as outras pessoas estão pensando, o que se passa na mente das outras pessoas. E você fica meio que, poxa, entendeu? Como é que ele consegue fazer isso? Mas ele vai dizendo aqui, enfim, como ele se sente ao ter esse raciocínio rápido, enfim, ao ter essa mente analítica, né? Um dos talentos mais incríveis que eu admiro nas pessoas é o raciocínio rápido, é aquela mente analítica de pensar muito rápido, de tirar as conclusões. É o caso do Augusto Dupin, né? Então, ele inclusive está com seu amigo, que não tem nome, tá bom? Ele está morando junto com o seu amigo e do nada ele começa a adivinhar o que está passando na mente da cabeça do seu amigo quando ele está no teatro, tá? Ele acha um ator pequeno para aquele papel. Aí o Augusto Dupin olha para ele e já começa a adivinhar o que se passa na cabeça dele. E o amigo começa a ficar surpreso com a inteligência mesmo do Augusto Dupin. E assim, o início desse conto é espetacular, porque o Edgar Allan Poe já vai dando ali detalhes para nós conhecer esse personagem. Então vamos lá. Qual vai ser o primeiro caso do Augusto Dupin? Vai acontecer, digamos assim, em uma notícia de jornal, tá bom? Eu anotei aqui os personagens, estou com uma colinha aqui. É o Madame L'Espanaye e sua filha Camille. Elas vão acabar sendo mortas misteriosamente, tá certo? Na sua casa. Então, assim, a morte dessas duas personagens é bem esquisita. Porque, assim, só para vocês terem ideia. Uma, os cabelos vai estar completamente arrancados, entendeu? Assim, a outra vai ter o pescoço praticamente rasgado, né? Cortado no meio e tudo mais, né? A outra vai colocar na chaminé, bem no fundo da chaminé. E assim, vai ter objetos esquisitos na casa e as portas vão estar fechadas. E o que vai deixar o caso mais misterioso ainda, por onde esse assassino entrou e como foi que ele foi tão rápido de sair daquela casa sem ninguém ter visto assim. Enfim, é um caso extremamente misterioso. E uma coisa espetacular nesse conto, e ao mesmo tempo cansativo, mas eu entendo pela questão de precisar dar detalhes, né? É que Edgar Allan Poe vai ali colocar as informações dos jornais, ele vai colocar também as falas de cada testemunha que presenciaram aquilo ali, que presenciaram não, que acabou, enfim, sabendo, acabou vendo depois o que aconteceu. E os barulhos também, os vizinhos, sabe? Então vai aparecer as falas de cada personagem aqui. De início pode parecer um pouquinho confuso, mas à medida que você vai lendo, você vai entendendo mais, tá bom? Do que é que se trata esse caso. E o final desse conto é assim, é um final que podemos dizer que vai impressionar muito as pessoas, ou vai deixar as pessoas um pouco chateadas, como foi o meu caso. Na minha primeira leitura, eu fiquei um pouco chateado, e nessa segunda leitura também, porque eu imaginava, tá bom, que o assassino fosse, enfim, fosse uma coisa X aqui. E no final das contas não é, tá certo? Ó, você vai precisar ler, é um conto muito bom. E ele vai dando dica, né? O Augusto Dupin, ele vai falando um pouquinho sobre a sua consciência e sobre a forma como ele analisa aquilo ali. Ele diz o seguinte, ó. Ser profundo demais é um risco real. A verdade nem sempre está no fundo de um poço. Na realidade, no que diz respeito ao conhecimento mais importante, creio que é invariavelmente superficial. A profundidade está nos vales onde a buscamos e não nos cumes de montanha onde é encontrada. Eu achei isso aqui espetacular, uma coisa que Augusto Dupin volta sempre, sabe? Ele sempre repete isso muito, é a questão de coisas simples dizem muito. E uma coisa que você aprende lendo, tá bom? Esse detetive do Edgar Allan Poe, é que você tem que estar atento a cada palavra que um jornal fala sobre um assassinato, entendeu? Enfim, sobre tudo. Então, cada palavrinha, no final das contas, sofreu uma intenção da pessoa que a disse, né? E eu achei isso aqui espetacular. Enfim, leiam esse conto, O Assassinato na Rua Morgue. Para muita gente, esse aqui é o melhor conto do Edgar Allan Poe, assim, de detetive.
Eu tenho as minhas ressalvas. Eu gosto muito do outro conto que é a Carta Roubada, que iremos conversar daqui a pouco sobre ele, tá? Então, o próximo conto aqui é o Mistério de Mary Rouget. Tá vendo? Eu gostei também da imagem aqui ao lado. Enfim, esse conto aqui ele foi publicado em 1842, tá bom? O outro foi em 41, né? E ele se passa 2 anos depois dos acontecimentos do primeiro conto, tá? Dessa trilogia do Augusto Dupin, tá? Então, assim, tem até uma frasezinha, né? Um trecho bem bacana. Existem os acontecimentos imaginários que ocorrem em paralelo aos reais. Raramente coincidem. Os homens e as circunstâncias em geral modificam a sequência de acontecimentos imaginários, de modo que parecem imperfeitos e suas consequências são imperfeitas da mesma forma. Notem que a palavra imperfeito aqui é destacado. E não é à toa, porque esse é um conto que foi baseado em uma história real que aconteceu ali na época dessa personagem aqui, ó. Eu anotei o nome dela. Da Mary Cecilia Rogers, né? Esse caso aconteceu ali em Nova York em 1941. Então Edgar Allan Poe vai pegar esse caso e vai escrever esse conto. Digamos que ele vai tentar solucionar isso, né? Colocando o seu personagem Augusto Dupin. Só que para não levar processo e tudo mais, né? Ele vai acabar fazendo ele vai trocar, né, os nomes dos personagens. Então aqui é Mary Rouget, tá bom? A garota que sofreu mesmo isso foi a Mary Cecilia Rogers. Um tanto que interessante, mas na verdade esse conto aqui ele foi muito importante para a época, vendeu também muito, tá bom? Aliás, os contos de detetive do Edgar Allan Poe fizeram um sucesso bacana na época. Esse conto especial aqui também, porque na verdade deixaram as pessoas surpresas, né? Porque o que Edgar Allan Poe faz nesse conto é uma referência muito grande aos acontecimentos lá da época mesmo, tá bom? Dessa garota que acabou morrendo inesperadamente. Então, assim, 2 anos se passam, esses dois amigos se reencontram de novo, tá bom? Eles sempre conversam aqui, é bem narrado, na verdade, pelo amigo dele, né? Eu não lembro ao certo, mas eu acredito que seja o amigo dele que narra ali os acontecimentos. Mas o que acontece? 2 anos se passaram e o detetive ali, tá bom? Conhece o Augusto Dupin, tá bom? O detetive da cidade e tudo mais, e ele precisa muito da ajuda do Augusto Dupin para solucionar esse outro caso, tá? Só que esse caso, digamos assim, é um caso mais diferente, né? Um caso mais, estranho aqui, tá? Por quê? Porque essa garota, tá certo? Ela sofre alguns desaparecimentos. Na verdade, ela sofreu alguns desaparecimentos, porque no final das contas ela morreu. Em um desses desaparecimentos, ela vai encontrar ali no lago ou no rio, assim, jogada, sabe? Totalmente morta. E aí o detetive acha completamente aquele estranho. E o mais estranho ainda é que não tem, assim, provas para acusar a Gwen. Porque foi muito. Há uma incerteza beirando nesse conto muito grande. Inclusive até para o Augusto Dupin, né? Só que, tá certo? O que acontece com esse conto? Olha que coisa espetacular. Eu vou ler aqui esse parágrafozinho aqui, em que volta aqui, né? A gente revê, né? Isso o Augusto Dupin, né, o primeiro encontro dele. Uma vez que o caráter simples das induções por meio das quais ele desembaraçou o mistério nunca foi explicado, nem mesmo para o comissário ou para qualquer outro interlocutor além de mim, ou seja, do amigo, então aqui vai ser narrado pelo amigo dele, não é de se admirar que tenham visto a solução quase como um milagre e que as capacidades analíticas de Dupin tenham sido tomadas como pura intuição. Então assim, ó, isso aqui foi lá no primeiro caso, envolvendo lá aquelas duas, né, mulheres que morrem ali em casa, misteriosamente, queremos descobrir quem foi no final, tá? Então, Augusto Dupin tenta ao mesmo tempo não ser tido como esse grande detetive, né? Ele tenta sair assim, sabe? Até das conversas populares, né? E os detetives e as pessoas acham aquele estranho. Porque é o seguinte, ó. Quando se trata de intuição, a coisa é um pouco mais difícil. Porque existem pessoas, e temos que deixar isso muito bem claro, dentro da psicologia, tá bom? Não posso comprovar, mas dentro da psicologia, eu creio, tá certo? Qualquer coisa me corrijam. Existem pessoas que são mais intuitivas que outras, tá? Essas pessoas intuitivas, elas sentem as coisas ao seu redor muito com mais facilidade. Eu sou um exemplo disso. O meu signo é peixe, então imagina o nível de intuição que eu tenho, tá? Então eu sou muito intuitivo.
Então, isso aqui é fato, tá bom? Em um ambiente, por exemplo, ruim, aquelas pessoas intuitivas, elas sentem mais e tudo mais. A intuição, ela ajuda muito nesse lado do mistério, nesse lado dos detetives e tudo mais, porque não deve ser tudo assim, racionalmente falando. Mas a diferença, tá bom, da intuição minha para a intuição do Augusto Dupin é que ele consegue comprovar tudo que fala. Então, assim, ele diz aquilo, aquilo passou pela mente do personagem, ele sabe o que a outra pessoa está pensando, ou ele sabe por onde aquelas pistas estão levando ele, e ele consegue comprovar tudo, entendeu? Mesmo que intuitivamente, e é algo assim, extraordinário. Isso é um talento que não é para todo mundo, imagina na época, né? Na época se destacou muito a intuição. Mas enfim, ó, sua fraqueza o teria levado a esclarecer qualquer insinuação nesse sentido, mas seu humor indolente não tolerava insistência em assuntos que já haviam há muito perdido o interesse para ele, tá bom? Então assim, esses anos passam e Augusto Dupin não está mais, digamos que nem aí para os acontecimentos, aliás, para resolver os acontecimentos, porque nada o chama a atenção. Não obstante, tornara-se a menina dos olhos da prática investigativa e não foram poucas as tentativas da polícia em seus serviços. Então, assim, a polícia, tá bom, queria muito os serviços do Augusto Dupin ao decorrer desses anos, mas ele não se sentia atraído por nada grande ali, tá? Porque uma mente como Augusto Dupin tem que se ver atraído por algo muito especial, né? Isso aqui é interessante. Então esse detetive precisa da ajuda muito do Augusto Dupin, até pela dificuldade de se resolver esse caso. Vamos lá. O que acontece? Desculpa a zoada, tá, gente? O que acontece aqui? O Augusto Dupin ele vai chegar às suas conclusões aqui, na verdade, pelas notícias dos jornais. Ele só vai usar os jornais. E é espetacular. Ó, o que ele faz aqui é o seguinte, ele pega todas as publicações sobre aquele caso da Mary Rouget na época. E ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar as visões daqueles jornalistas, ele vai analisar a visão do público. E aí eu fiz uma coisa, que é aquela coisa, eu fiz uma associação a um caso lá do Lázaro Ramos, né, que foi um caso mais recente de psicopatia aqui no Brasil, assim, que chocou o país, né, inclusive até que tirou o Covid, né, 19 dos panos principais de assunto, né, dos trend tops, né, então o Lázaro foi muito comentado e tudo mais. Então uma coisa que você nota no caso do Lázaro Ramos, pelo que eu acompanhei bem pouco, tá bom, comparado a algumas pessoas que acompanharam desde o início até o fim, assistiram tudo, não foi o meu caso, mas eu acompanhei muita coisa. É a questão de que a opinião popular é muito importante. O que eu percebia nos comentários dos vídeos aqui no YouTube das notícias publicadas, eu não assisti televisão, certo? Eu não assisti televisão há uns bons anos, inclusive, mas enfim, é a questão de que as pessoas elas já imaginavam várias coisas e elas lá comentavam e aquilo continuava sendo repetido. Então a opinião popular sobre aquele caso no final das contas tomou proporções imensas, né, para a polícia também, né. E é exatamente o que acontece também com esse caso. Então a opinião popular, né, vai ser levada em conta. E o próprio Augusto Dupin fala sobre isso. Ele inclusive diz assim, ó, você não deve ignorar a opinião popular quando ela é espontânea. Quando ela é pressionada, manipulada, aí é um fato de risco, porque as pessoas não estão tomando ali, né, enfim, as ideias por elas mesmas, né? Estão tomando ali devido a uma manipulação, a uma força superior, entre aspas, né, por trás, né? E isso aqui deve ser destacado, tá? Isso é muito certo, ok? As coisas têm que fluir, né? Tem que ser espontâneo, tá bom? E ele vai destacar isso também. E esse caso vai se passando ali e eu não vou dizer mais nada, tá certo? Essa mulher, ela trabalha com perfumes, né? Na joalheria e tudo mais, na perfumaria e tudo mais, né? Também é um fato interessante aqui. E o que eu posso dizer para vocês é isso. Eu só vou destacar, tá bom? Eu queria achar aqui o final desse conto, tá? Agora, se você não quer spoiler, tá bom? Eu não aconselho você a assistir isso aqui não, tá? Então assim, se você tá bom, não quer spoiler sobre esse conto, pule alguns segundos, podemos dizer assim, entendeu? Ó, ou alguns minutos, né? Quando da publicação, isso aqui está numa nota bem pequenininha aqui, tá vendo? Quando da publicação original de Mary Rouget,
As notas de rodapé aqui apresentadas foram consideradas desnecessárias. No entanto, o lapso de muitos anos desde a tragédia na qual o conto é baseado torna conveniente sua apresentação, bem como um acréscimo desta introdução para explicá-lo em linhas gerais. Então aqui o conto finaliza e deixa a dúvida no ar. No final das contas, esse caso ele é um caso que não vai ser resolvido completamente, podemos dizer assim, por falta de provas e, enfim, por várias inconclusões e por várias, enfim, eu falo muito enfim, mas enfim, por várias coisas que não tem respostas. Tem muita coisa aqui que não tem resposta. E veja só, o que é que vai falar aqui? Uma jovem, Mary Cecília Rogers, a qual o caso é inspirado, foi assassinada nas redondezas de Nova York. Embora sua morte tenha ocasionado uma comoção intensa e duradoura, o mistério dela, proveniente, continuava sem solução no período em que o presente relato foi escrito e publicado, novembro de 1842. Ou seja, esse caso aconteceu em 1841. Esse conto foi publicado em 1842 e mesmo assim não foi solucionado. As dúvidas ainda estavam no ar. Só para vocês terem ideia. Então eles passaram um ano na verdade, ou até mais, alguns meses, não sei, e ainda a dúvida permeava. Sob o pretexto de relatar o destino de uma grisete parisiense, o autor seguiu minuciosos detalhes do substancial, veja só você, substancial. Não está falando aqui o exato, né? Reproduzindo os fatos não essenciais do assassinato real de Maria Rogério. Lembra daquela coisa da intuição aqui, vai ser muito forte, inclusive, né? Assim, todos os argumentos encontrados na ficção são aplicáveis à realidade. O objetivo era a investigação do caso real. O mistério de Mary Rougeau foi composto longe da cena do crime e não contou com nenhum outro meio de investigação além do material oferecido pelos jornais, tá bom? Só os jornais vão ser usados aqui, tá? Assim, muito escapou ao autor que não pôde estar presente no local. Cabe registrar, não obstante, que as confissões de duas pessoas, uma delas é Madame Deluc desta narrativa, feitas em períodos diferentes e muito depois da publicação do conto, confirmaram em sua totalidade não apenas a conclusão geral, mas todos os principais detalhes hipotéticos por meio dos quais tal desfecho foi obtido. Então assim, ó, percebam, na verdade, o que eu quero ressaltar aqui é a inteligência desse autor, do Edgar Allan Poe. Poxa, o cara só tinha ali em mãos os jornais da época, as notícias da época, ele simplesmente escreveu um conto espetacular, um clássico, um classicaço, na verdade, né? É um conto clássico, muito clássico. Com soluções, na verdade, entre aspas, tá? Incríveis. E é um conto maravilhoso. Para quem não leu esse conto e o outro conto anterior, leiam, tá? Mas não é o meu conto favorito do Edgar Allan Poe dentre esses aqui. Sabe por quê? Porque esse é um conto que dá uma sensação no leitor depois estranha, né? Você fica... Eu queria a solução, sabe? E não teve. Mas a narrativa do Edgar Allan Poe, por ser uma narrativa muito bem construída, né? Enfim, acaba fazendo com que o leitor se maravilhe daquilo ali de uma certa forma, mesmo não tendo a conclusão aqui. E eu até não dei spoiler, né? Se você parar para pensar, eu dei spoiler, mas não foi aquele spoiler, né? Todo, né? Vamos lá, o próximo conto se chama A Carta Roubada, é o último aqui dessa trilogia do Auguste Dupin, né? Detetive Dupin. E nesse conto aqui, A Carta Roubada, que foi publicado em 1845. E assim, conto lá, publicado em 1842, o último conto, né? E esse aqui em 45, em 1845, ou seja, se passaram ali 3 anos, gente. Mas tudo bem. Esse conto aqui é considerado pelo próprio autor de Allan Poe, né? Pelo que eu dei uma lida, como o seu conto favorito, né? Eu achei até um pouco assim, surpreendente, né? Já que esse é um conto que tem poucas páginas comparado aos outros. Os outros assim passam de 40, 50, 60, esse não. Esse é um conto que tem bem menos páginas, tá? E faz com que esse conto se torne menos chato, entre aspas. Porém, esse conto, se eu fosse colocar uma palavra nessa investigação, no final das contas é o quanto a simplicidade é importante, né? Essa seria a frase, na verdade, né? Preste atenção na simplicidade, porque ela diz muito. Nesse conto aqui, A Carta Roubada, eu vou tentar contar pra vocês sem dar spoiler, mas veja só a frase aqui, né? Que começa, né? Esse negócio assim. Eu adorei essa frase, por sinal. Veja que interessante a frase aqui, ó. Não há nada mais prejudicial à sabedoria do que muita inteligência.
Ok, é um tanto que irônica essa frase quando você termina de ler aqui esse conto, entendeu? Mas tudo bem. Ó, o que acontece? Aqui, novamente, temos o amigo do Dupin e o Dupin. Só que eles vão ser chamados aqui para solucionar um caso que está deixando esse detetive confuso. Porque assim, esse caso da carta roubada é um caso que não deveria ser tão difícil de resolver, sabe? É um caso que deveria ser fácil de resolver. Já que o detetive, tá bom, ele gosta de falar isso, ele se esconder alguma coisa ali, ele acha, entendeu? Ele nunca errou nesse sentido, porque pô, ele é treinado, tá certo? Pra achar essas coisas que são escondidas, entende? Não só ele, mas os investigadores também. Então o que acontece é que esse ladrão rouba uma carta de uma madame. Essa carta é muito importante para ela e coloca ela em uma zona de risco, sabe por quê? Porque se esse ladrão querer, tá bom, colocar essas informações da carta em público, essa madame vai sofrer muito e na verdade ela pode ser até pressionada por esse ladrão, pode ser até chantageada, né? Por esse ladrão, então ela está muito assim preocupada, então ela precisa da ajuda dos detetives para achar essa carta. Porém, tem um detalhe interessante aqui. Essa carta ela deve ser encontrada é, assim, sem perturbar esse ladrão, sem no final das contas, sabe? Tem que roubar essa carta, entendeu? Pegá-la, ou resgatá-la seria a palavra exata. E é isso que o personagem vai fazer aqui. Na verdade, é isso que o Augusto Dupin vai solucionar pra gente. Espera aí, tá? Se os investigadores, se o detetive já investigou aquele apartamento inteiro e não achou essa carta, então tem alguma coisa esquisita aqui. Então a primeira coisa que devemos ressaltar desse ladrão é que ele é um poeta e um matemático. Isso vai chamar a atenção do Dupin, porque assim, por ele ser poeta, então ele lê muito, então ele acaba tendo, né? E ele é um poeta prestigiado ali na sociedade, ele ganha alguns prêmios. E ele é matemático. Só que isso, para o detetive principal aqui, não é muito importante, sabe? Porque, como assim, entendeu? De todos os matemáticos que eu vi, isso o detetive fala, tá bom? Nenhum foi tão difícil de solucionar como esse, entendeu? O que é que esse detetive tem de especial? O Augusto Dupin fala o seguinte, tá, tudo bem. Ok, tá bom? Vá tentar, enfim, encontrar esse objeto de novo. Então ele pede, né? Ele dá esse conselho ao próprio detetive de investigar aquele local de novo, de tirar tintim por tintim até achar a carta. Porém, e o detetive faz isso de novo e depois volta depois de um mês a Augusto Dupin. E Augusto Dupin entrega a carta para o detetive. Depois de um mês, ele está lá com a carta. Na verdade, iremos acompanhar depois daí a solução, que é o que é mais interessante aqui. O mais interessante nesse conto é a solução. E eu acho que é o meu conto favorito do Edgar Allan Poe, assim, do detetive dele, do Pinho. Eu acho que esse é o meu favorito, tá? É espetacular. Porque, assim, o que é interessante nesse conto, e o que o autor ressalta aqui várias vezes, tem até uma frase aqui, tá? Ele fala o seguinte, a solução pode passar despercebida por ser evidente demais. Isso aqui é o que Dupin fala, né? Então, assim, ele vai dizer aqui como foi que ele achou essa carta e, na verdade, ele vai vasculhar, ele vai destrinchar, podemos dizer assim, a mente desse personagem, desse ladrão, a mente dessa madame, a mente de tudo que está envolvido naquele caso. E é assim, é maravilhoso, vocês precisam ler. Eu vou ler aqui um parágrafozinho bem bacana. Quando quero descobrir o quão sabido, estúpido, bom ou mal é o adversário, ou o que passa por sua cabeça em um determinado momento, reproduzo a expressão do seu rosto, imitando da maneira mais precisa possível. E então espero para ver que ideias ou sentimentos surgem em minha mente ou em meu coração, como se para combinar ou corresponder com a expressão. Essa resposta do menino está na base de toda a profundidade. Enfim. O que acontece? Ele vai usar de exemplo um caso do menino. Esse menino, tá certo? Ele vai usar esse exemplo. Esse menino, ele era como se fosse um manipulador. Ele era aquele tipo de pessoa que ganhava dinheiro enrolando as pessoas, sabe? Enfim, enganando as pessoas ali em um jogo de cartas e tudo mais. Esse menino começa a ganhar várias vezes, assim, ele não perdia uma rodada, ele sempre enganava a outra pessoa. Só que o Dupin, por conviver, aliás, por ter de encontro, né, por se encontrar com esse garoto, ele pergunta a esse garoto, tá certo? Por que, que ele é tão bom naquilo? Tá bom? Porque ele nunca erra. E o garoto fala que é isso. Para você conseguir desvendar uma pessoa, você tem que
reproduzir as expressões faciais do rosto dela. As expressões faciais dela, isso é certo, né? E com isso, você tem que esperar, né, espontaneamente, enfim, o que vai vir dentro de você, as sensações de você. É bem complexo e na verdade eu nem entendi completamente, tá bom? Porque, né, não tenho esse talento, mas enfim. Mas é espetacular. E ele vai usar ali, tá bom? O Augusto Dupin referências como Rochefoucauld, Le Brouet, Maquiavel e Campanella, né? Isso inclusive deve ser ressaltado. Inclusive tem algumas referências aqui que provam muito, digamos que até o nível de leitura do Edgar Allan Poe. Ele cita muito as tragédias gregas, tragédias assim bem em latim, sabe? Que não, que muitas inclusive eu pesquisei não foram publicadas aqui no Brasil. É uma pena. Então assim, ele cita muitas referências de personagens. Então assim, você nota também que no Augusto Dupin é um personagem muito culto, muito inteligente. Inclusive é ressaltado no primeiro conto lá que ele é um personagem que a maior riqueza do personagem é os livros. Ele gosta muito de ler, tá? Ele troca várias coisas pela leitura, né? Isso é o que diz aqui sobre esse personagem Augusto Dupin. Então isso faz com que a gente preste atenção na agudeza, né, desse personagem, para esse sentido, né? Ele usa muitas referências assim, de tragédias e tudo mais. É interessante, tá? E é isso. Eu só esqueci de falar aqui pra vocês, eu vou ler agora, tá bom? Eu deixei pro final, pra ler uma descriçãozinha da Márcia Luísa, não é isso? Eu sempre leio os textinhos que ela se refere. A Márcia Luísa. Ela fala em 2017, esse texto foi publicado em 2017, né? Sobre os personagens aqui desse conto, né? Ela vai dizer o seguinte, olha. Todos os tropos dos romances policiais, tal como os conhecemos, estão lá. Os protagonistas de hábitos excêntricos e capacidade dedutiva extraordinária, seu estimado companheiro sempre um degrau abaixo do leitor e 2 degraus abaixo do detetive, a quem acompanha com um olhar que é misto de fascínio e reprovação. O delegado boa gente que sempre recorre ao detetive quando todos os empenhos policiais se mostraram inúteis, mas não perde a arrogância encruada de agente oficial da lei e acaba por considerar meras esquisitices os preceitos investigativos do protagonista, né? Eu não sei necessariamente, tá bom? Eu não posso dizer para vocês que tudo que Augusto Dupin é de fato tido ali muito como certo, né? Até porque ele usa muito a intuição e a intuição não tem tanto a ver com o racional, se você parar pra pensar. Não sei se eu estou falando bobeira. Tem umas cenas aqui, inclusive, em que o amigo do Augusto Dupin ri muito do que ele fala. Então, principalmente nesse conto, a carta roubada ou o mistério de Marie Rouget, o amigo fica um pouco, pera lá, sabe? E tem momentos aqui em que ele ri mesmo, sabe? Ele gosta mesmo do que Augusto Dupin fala. Bom, então muitas vezes o Augusto Dupin não é levado tão a sério assim, né? O protagonista aqui, o Augusto Dupin. Os aposentos à meia-luz, onde o detetive e o narrador gastam a tarde em elucubrações e cachimbos turcos, as pistas, a lista de suspeitos, os crimes, o clima e, sobretudo, o molde. 40 anos mais tarde, o Dr. Watson dirá a Sherlock Holmes: Você me lembra do Pin, de Edgar Allan Poe. Não fazia ideia que indivíduos assim existissem fora da ficção. Né? Interessante. Aqui você percebe a grande referência ali ao Edgar Allan Poe. Isso aqui está dito lá num estudo em vermelho do Sir Arthur Conan Doyle. Eu já tem vários contos aqui do Arthur Conan Doyle que eu li para vocês, tá? Li não, eu resenhei aqui. Vou deixar o link lá embaixo, tá? Tem o Gato Preto, entendeu? Enfim. Esses contos aqui de detetive do Edgar Allan Poe só provam, na verdade, o quão versátil é esse autor. Sabe por quê? Porque quando você olha as personalidades desses personagens aqui, o Augusto Dupin, seu amigo, você nota claramente o quão o Edgar Allan Poe era bom em formar personalidade. Sabe por quê? Porque nos contos de horror e mistério do Edgar Allan Poe há sempre o sobrenatural beirando ali. Então os personagens acreditam no sobrenatural de uma certa forma. Eles deduzem que pode existir algo sobrenatural ali. Nesses personagens aqui, não. Tanto o Augusto Dupin quanto seu amigo não
acreditam no sobrenatural. Inclusive, eles não levam em consideração o sobrenatural para resolver o caso dos assassinatos da Rua Morgue, o caso do mistério de Mary Rouget e o caso da carta roubada. Eles não acreditam nisso. Eles usam simplesmente a intuição, a dedução, né? Isso, o raciocínio rápido, a logística. E na verdade a logística tem muito a ver aqui. A matemática é fundamental para resolver casos aqui como assassinato, afogamento, casos, enfim, de roubo e tudo mais. Então, assim, além disso, a questão do raciocínio rápido que eu falei, eu esqueci o outro, a análise, né? Você saber analisar ali tudo direitinho. Olha, adorei reler esses contos, tá? Na verdade, ler os dois aqui, Os Assassinatos da Rua Morgue e A Carta Roubada. O Mistério de Mary Rouget eu não li, na verdade, a primeira leitura. E os outros dois eu já reli. Então fica a indicação aí para quem não leu. E próxima parte desse livro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Mulheres Etéreas. Não sei se dá para vocês. Mulheres Etéreas. Dentro dessas mulheres etéreas, teremos ali a Berenice, Ligéia e Eleonora. Vão ser releituras para mim também aí. Então aproveitem para ler aí esses contos, caso você não tenha lido. E espere o outro vídeo dessa coletânea aqui no canal, que deve sair muito em breve, creio eu, tá? Enfim. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, dá o seu gostei, comenta aí embaixo e apoia o canal no Apoia-se, tá, gente? Estou precisando muito que vocês apoiem o canal lá no Apoia-se. Vou deixar o link lá embaixo, eu sempre deixo os links na descrição do vídeo. Então, por favor, dá uma passadinha lá no link e apoia o canal no Apoia-se, tá? Beijo grande e até mais.